Filhotes de cripto, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do ano de 2026. 2026 chegando com força. Bitcoin 94 mil dólares, altcoin subindo 30, 40, 50% e você está como? Espero que você tenha aproveitado a oportunidade. Se você me acompanha, se você anda assistindo os vídeos aqui, acompanhando o canal, você sabe que a melhor oportunidade de compra foi no mês de dezembro, que nós tínhamos os preços super descontados e o preço agora iniciou uma subida que pode levar a altcoin season a 150 mil dólares. Me acompanhe até o final desse vídeo e você vai saber quais serão os rumos do mercado para os próximos 3 a 6 meses e se realmente nós temos possibilidade de chegar a 150 mil dólares. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu joinha se você não deixou. E o mais importante, você está com dificuldade, clica aqui embaixo no link aqui, venha lá para o nosso grupo, lá para a nossa comunidade. E agora vamos para a análise do que está acontecendo no mundo das criptomoedas. Chegando aqui no gráfico do Bitica, vocês observam que nós rompemos ontem, pleno domingo, dia 4 de janeiro, rompemos o nosso triângulo de baixa, tá? Então, nosso triângulo de baixa foi rompido oficialmente no dia de ontem, que nós conseguimos fechar o dia acima, tá? Acima da nossa linha onde bateu aqui uma vez, bateu outra vez aqui, e aqui conseguiu fazer o rompimento. Hoje é o primeiro dia que nós passamos após o rompimento, tá? Então vocês observam que após o rompimento que ocorre, nós temos um dia de forte alta, onde que o preço do Bitcoin já chegou a 94.700, quase 95 mil, e vai terminar provavelmente o dia, falta aí 2 horas para fechamento do gráfico diário, vai fechar com uma vela grande de compra. Isso sinaliza o quê? Que nós tivemos um rompimento verdadeiro e não simplesmente um rompimento falso, um rompimento verdadeiro, onde que nós rompemos e fechamos o segundo dia acima do rompimento com volume comprador e também com uma vela forte de compra. Isso sinaliza para nós que nós podemos dar início, o start a uma movimentação de alta, mas aí que vem o X da questão. Qual que será a movimentação de alta que nós teremos? Nós iremos buscar o novo patamar lá na casa dos 150, 160 ou nós só iremos buscar o nosso famoso 105 a 108 mil dólares, que é essa região aqui. Então fique comigo até o final do vídeo, eu vou explicar para vocês quais são as possibilidades de acontecimento, tá? Vamos fazer uma análise aqui primeiramente no gráfico semanal para vocês observarem como que está o movimento aqui. Semelhante ao movimento que nós tivemos lá atrás, tá? Quando que nós iniciamos aqui, ó, uma subida, foi nessa semana aqui, ó, onde que nós tivemos uma forte compra, tá? Uma forte semana de compra. Aqui nós podemos ter iniciado também uma semana semelhante a essa. É óbvio que nós só vamos saber isso no domingo, quando que nós tivermos o fechamento semanal. Mas, da mesma forma que nessa semana aqui, lá do dia 21 de abril de 2025, nós tivemos o rompimento na semana e tivemos uma forte entrada, aqui nós também essa semana estamos iniciando o rompimento e se nós fecharmos essa vela aqui na casa dos 97, 98, até mesmo 99, fazendo uma vela verde muito grande de compra, nós podemos iniciar um movimento semelhante a esse e também irmos rumo a um novo topo histórico. Então, qual que são as partes mais importantes? Gráfico semanal. O que que nós temos hoje no gráfico semanal? Temos a nossa bandeira de baixa sendo rompida, tá? Nós vimos aqui, tínhamos uma possibilidade de uma bandeira de baixa, que é uma continuação de alta, então com esse movimento de rompimento nós estamos anulando esse movimento de baixa que nós poderíamos ter. E nós estamos iniciando uma subida que poderá ir buscar sim a base dos 108 mil, que é um topo descendente contra o topo anterior. O que significa isso? Aqui nós temos o topo do movimento, que é o topo do Bitcoin, 126 mil, e aqui nós temos o fundo do movimento atual. Então nós temos esse movimento aqui, ó, topo aqui e temos o fundo aqui. E o último fundo depois desse topo é esse aqui, ó, tá? Então aqui nós viemos, subimos e caímos, tá vendo? Esse é o movimento que nós temos, ó, tipo uma escadinha, ó. Esse é o movimento que nós temos. Agora nós vamos voltar a subir para essa região aqui, ó, que era uma resistência e agora é um suporte. Então toda resistência que é rompida vira um suporte. Então hoje essa resistência é um suporte para o preço. Ele deve subir nessa região, vai bater aqui e ele vai voltar a cair e aí sim iniciaremos uma queda buscando os 60 ou 70 mil dólares lá na casa do Bitcoin.
na casa dos 60, 70 mil dólares, 70, 75 mil dólares, mas abaixo de 70 provavelmente, pessoal, pelo que o gráfico e o que o movimento nos indica. Mas nós podemos também, preste bem atenção, aqui que vem o X da questão, esse que é o ponto mais interessante. Nós podemos também construir uma base de preço sólida para continuar subindo. Vou explicar para vocês de uma forma mais simples, tá? Formamos o fundo aqui na base dos 80 mil. Se nós subirmos agora até os 105, 108 mil e voltarmos a cair e segurarmos acima da média, tá? Essa é a média móvel de 50 períodos, tá? O movimento dela agora está assim, mas ele provavelmente vai fazer esse movimento aqui. Vai romper essa média, vai para cima da média, ele vai voltar a cair aqui e segurar na média, fazendo o famoso fundo ascendente. O que é o fundo ascendente? É uma estrutura de alta no gráfico semanal. E aí sim, nós iremos para uma nova alta. Então, graficamente, tecnicamente falando, nós temos que fazer esse movimento. Nós temos que ir sim para os 100 ou 108 mil dólares. Esse movimento nós temos que fazer, é um movimento normal que eu já vinha falando para vocês há semanas que ia acontecer. Eu espero que vocês tenham comprado o Bitcoin a 80 mil, a 90 mil, a 85 mil. Espero que vocês tenham comprado o SUI a 1,30, 1,40, 1,50, porque esse movimento eu descrevi para vocês, falei várias e várias vezes aqui no canal que ia acontecer, porque era a maior probabilidade de acontecer. Sim, esse preço iria subir, ele não vai cair direto, pessoal. O preço não vem assim e faz isso. Ele vem, ele lateraliza, ele volta a subir, daí depois ele cai, se ele for cair, tá? Então o preço ele não despenca rapidamente e vai lá para baixo do mesmo jeito que ele não sobe, que nem um foguete, ó. Ele subiu, ele caiu, ele subiu, ele caiu, ele subiu. Então é a escadinha, a mesma coisa aqui. Ele caiu, ele sobe, daí ele cai. Então esse movimento são movimentos normais. Mesmo que o preço não suba e não busca novo topo histórico, você pode ganhar muito dinheiro e se você fizer essas operações aqui, ó. Se você tivesse comprado aqui na base do movimento, até aqui tu ia ganhar 20%, 20% aqui talvez em 2 meses. Me fale aqui nos comentários o que dá 20% em 2 meses com um risco muito pequeno. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma coisa que dá isso daí, porque eu não conheço, tá? Eu desconheço isso. Mas dito isso, eu quero mostrar outra coisa aqui para vocês, ó. Porque não se trata só de Bitcoin, não se trata só de Ether, se trata também das altcoins. Do mesmo jeito que lá nesse movimento aí do Bitcoin, o preço estava lá embaixo na casa dos 80 e você poderia fazer talvez uns 20, 25% de valorização, enquanto isso na SUI já deu 30% de valorização. Então, enquanto com o mesmo movimento que você podia fazer 20% no Bitcoin, você pode fazer 30% na SUI. Vamos dar uma olhada em outra aqui, ó, na Ondo. Enquanto isso na Ondo, você poderia fazer uma valorização de 24% e ainda tem espaço para mais, ó. Pode subir uns 75%. A SUI também pode subir mais uns 70% do valor que ela está hoje. Ou vamos ver outra aqui. Da DOT aqui, ó. 28%. Vamos pegar uma que vocês gostam bastante, a Pepe. Pepe USDT. Vocês adoram meme coin? Pepe. 75%. Então não se trata somente do Bitcoin. É claro que eu aqui no canal falo sobre o Bitcoin, mostro sobre o Bitcoin porque todo o mercado é baseado em cima do Bitcoin. Mas depois que você entendeu a dinâmica de como que você ganha dinheiro e como que você aproveita essas oportunidades, você necessariamente não precisa usar somente o Bitcoin para ganhar dinheiro. Você pode usar as outras moedas para ganhar dinheiro quando o Bitcoin dá um sinal que ele vai começar a subir, da mesma forma que ele deu esse sinal que ele ia começar a subir lá quando ele estava na casa dos 85, dos 90, eu vinha falando aqui para vocês aproveitar a oportunidade. A Pepe estava aqui embaixo, ó. Tava aqui, ó, lá na casa do 0,03, tá? Subiu aí, ó, 70% do valor que ela estava aqui embaixo. Então, enquanto o Bitcoin estava lá em 90 mil, enquanto o Bitcoin estava em 85 mil, a Pepe estava aqui embaixo. Você poderia ter comprado um pouco do seu capital, ter investido uma fração aqui no mercado de spot e ter ganhado 70% em uma semana ou em 2 semanas. Vamos supor que você tivesse comprado nessa semana, você ia tocar esperar 2 semanas. Vamos supor que você tivesse comprado nessa semana, você ia tocar esperar 3 semanas. Se você tivesse comprado essa semana, 4 semanas. Se você tivesse comprado aqui 5 semanas, 1 mês, 5 semanas aqui, ó, você teria ganhado aí, ó, 60%, 70% de valorização em 4 semanas, 4, 5 semanas, 1 mês, você teria ganhado 70% de valorização. Então, não só a Pepe, não só Trump, não só Ondo, não só Sui, não só Near, não só Cardano, não só Ethereum, mas também o Bitcoin, todas dão essa oportunidade. Olha o ETH aqui,
Vamos ver quanto que o ETH subiu. Se você tivesse comprado aqui nessa região, pô, uma valorização já de 14%, 14, 15%, e ele deve voltar aqui para a região, se o Bitcoin lá na base dos 108 mil, o Ether deve voltar lá para casa dos 3.800 a 4 mil. Então vai te dar uma valorização de 40%. 40% de valorização na segunda maior moeda do mercado cripto, enquanto o Bitcoin te dá 20% de valorização, o Ethereum te dá 40% no mesmo movimento. Então não se trata de Bitcoin, não se trata somente disso, se trata de você entender como que funciona o mercado cripto e aprender para você conseguir ganhar com as altcoins nos momentos onde que as altcoins são mais promissoras do que o BTC. Por quê? Porque do mesmo jeito que o BTC chegou a 85, a 80, a 90 mil, o Ethereum chegou a 2.600, a 2.700, 2.800 que você poderia ter comprado. A SUI chegou a 1.40, 1.35, 1.30. A Ondo chegou a 35 centavos, a PEP chegou a 0,003. Então assim, todas deram uma oportunidade boa, enquanto que o Bitcoin estava lá na base dos 85 mil. E você comprou, você montou sua carteira, você aproveitou essas oportunidades. Então, se você belisca 30%, 50%, 70% ou muito mais agora que nós vamos ter dentro dos próximos dias, dentro das próximas semanas, com essa subida do Bitcoin, você pode ter uma valorização de 30%, 50%, 100% na sua carteira, somente comprando os ativos no momento certo. Então, se você quiser aprender como que você faz essa dinâmica, aonde comprar, a hora de comprar, a hora de vender, clica aqui no link aqui embaixo e venha lá para nossa comunidade, venha lá para o nosso grupo, porque você tem que aprender como que funciona a dinâmica do mercado, para você poder aproveitar essas oportunidades, porque quando que o preço estava aqui, ó, estava aqui caindo, ninguém queria comprar. Agora que o preço começa a subir, todo mundo quer comprar, mas olha, quanto já subiu? Pô, já subiu 15%. Agora você vai assumir um risco muito maior do que a pessoa que comprou aqui. Você compra aqui e o preço vai até os 3.800, você ganha 18%. Mas o cara que comprou aqui, ele vai ganhar seus 38%. Então ele vai ganhar muito mais com muito menos risco. Por quê? Porque o preço dele está mais aqui embaixo. Porque ele comprou quando ninguém queria comprar. É assim que funciona o mercado, pessoal. Quando tá todo mundo com medo, quando tá todo mundo achando que vai cair, é nesses momentos que vocês têm que comprar com vontade, com força. É nesses momentos que vocês têm que aproveitar a oportunidade. Não é no momento que o preço está subindo. No momento que o preço está subindo, a melhor oportunidade já foi. A melhor oportunidade já foi. Não que a oportunidade ela tenha acabado, não, ainda ela está aqui, ainda você pode aproveitar a oportunidade, mas você tem que entender que a pessoa que comprou aqui na base dos 85 mil e o Bitcoin ficou vários dias aqui em 85 mil, ele te deu várias oportunidades aqui para você comprar 85 mil, ele está assumindo um risco muito menor, o cara comprou 85 aqui, ele já está ganhando 10%, se o preço está na base dos 105, 106, o cara vai ganhar 25%, enquanto que você, se você comprar hoje, você vai ganhar 10%, 12%. Então, você vai ganhar metade do que o cara que comprou 85 mil vai ganhar. E você vai estar assumindo o dobro do risco. Por quê? Porque você não teve coragem, ou você não entende do mercado cripto, você não está me seguindo, você não está no meu grupo, não está na minha comunidade, para saber que era a hora certa para comprar. Porque se você entender como funciona a dinâmica, você não precisa ganhar 200, 300, 500% na subida, mas você pode ganhar 50, 100% aqui, 50, 100% aqui, 50, 100% aqui. Quando você vê, você fez 100, 200, 300% no ano, uma multiplicação muito maior do que qualquer tipo de investimento. Então, se você quiser entender como funciona essa dinâmica, prepara que semana que vem, tá? No dia 12, na terça-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer a primeira aula de 2026 gratuita aqui no YouTube, explicando para você todas as oportunidades, análise técnica, como que você identifica as melhores moedas, como que você sabe que a sua ia subir tanto, como que você sabe que a Ondo subiu tudo isso, como é que você sabe que a Pepe ia subir tudo isso na aula terça-feira, às 8 horas da noite, aqui no YouTube. Então, dia 12, não esqueça, anota aí na sua agenda, tá? Vai ter uma super aulona gratuita aqui no YouTube para eu vou explicar para vocês quais que são as melhores oportunidades para o primeiro trimestre do ano de 2026. Então agora, a curto período de tempo, primeiro trimestre de 2026, Bitcoin pode ir a 150 mil, altcoins pode subir 200, 300, 400, 500%.
tudo isso no dia 12, às 8 horas, aqui no YouTube, tá? Então, não perca. E agora vamos para a análise do Total 3, que nada mais é do que todas as altcoins, menos o BTC e menos o Ethereum. O que está acontecendo nesse gráfico? O que mostra isso para nós, pessoal? Isso daqui mostra para nós que nós iniciamos um período, uma janela, tá? Uma janela de oportunidade nas altcoins. Da mesma forma, tá? Que nós tivemos lá atrás, ó. Quando nós tivemos aqui, ó, o rompimento, depois nós voltamos e aí, pam, explodimos. Aqui mesma coisa, ó. Tivemos o rompimento, podemos sim subir mais um pouco, depois voltar e daí, pam, explodir o preço, ó. E buscar uma nova máxima histórica. Aqui nós tivemos uma valorização de 46%, esses 46% de valorização no Total 3 trouxe para as altcoins corretas, para as altcoins boas, como Sui, como a própria Ondo, como a própria PEP teve uma valorização boa de 200%, 300% de valorização nessa subida de 46%. Então, quanto que o Total 3 subiu 46%, 50%? Teve altcoins que subiram 200% a 300%. E esse mesmo movimento nós podemos estar vendo o início dele agora. O que isso significa? Significa que é uma oportunidade a curto e médio prazo, tá? Curto e médio prazo por quê? Porque nós podemos ter dentro dos próximos 3 a 4 meses uma valorização assim, dentro do primeiro trimestre agora, uma valorização assim com um potencial de 200, 300, 400% de valorização e se, tá? E presta bem atenção, aqui e se, tá? E se. Se por quê? Porque são probabilidades, nada é certo. Se fosse 100% certo, eu venderia a casa, venderia o caro, iria fazer um empréstimo do banco e ia comprar tudo nas altcoins, né, meu querido? Se fosse 100% certo, eu ia fazer isso e todo mundo ia fazer isso, todo mundo ia ficar milionário. Então, não ache que por ser fácil e não depender de você e você conseguir ganhar dinheiro aqui, não ache que só por causa disso você vai conseguir acertar tudo, vai ficar milionário. Não, tá? Para você conseguir ganhar dinheiro a médio e longo prazo, você tem que ter consistência, você tem que entender como funciona o mercado, você tem que ter paciência, você tem que saber esperar as melhores oportunidades e preste bem atenção aqui, ó. Você tem que saber aguentar, você tem que conseguir viver, sobreviver e aguentar uma queda, às vezes de 20, 30, 40% na carteira, para daí sim você conseguir ganhar a subida, porque acredite, ninguém vai conseguir acertar o fundo do poço e o topo do movimento, mas você pode comprar o começo do movimento e vender perto do fim do movimento. Você pode não ganhar tudo isso, 78%, mas às vezes você ganha uns 37%, que já é uma boa valorização. Isso eu estou falando de porcentagem do Total 3, tá? Esses 37% ou 78% aí de valorização nas altcoins corretas, nas altcoins bem estruturadas e hypadas, teve 200%, 300% de valorização nesse mesmo período, como que vocês viram e vivenciaram no final do ano passado, tá? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês, pessoal. Porque enquanto... acreditem se vocês quiserem, ou se vocês não quiserem também, vocês não precisam acreditar. Enquanto que muitas pessoas ficam esperando a galinha do ovo de ouro, dos ovos de ouro, enquanto que as pessoas ficam esperando aquela meme coin, aquela altcoin que vai dar 5, 10 mil de valorização, que vai ser o novo Bitcoin, isso nunca vai acontecer. Você vai ficar a vida inteira esperando isso acontecer e não vai conseguir ganhar dinheiro nesse mercado. Você tem que entender como que funciona, como você faz para pegar as janelas de oportunidade e como que você faz para multiplicar seu dinheiro em um período de tempo, de 3 a 6 meses, de um ano, como é que dá para multiplicar, como é que eu estruturo a minha carteira, quem sou eu no mundo cripto, eu sou um investidor que gosta de operar mercado futuro e fazer valorizações rápidas, eu sou um investidor que gosta de operar médio e longo prazo, eu sou um investidor pesado, daqueles que monta posições com muito dinheiro e ganha a longo prazo, eu quero estruturar a minha carteira para ganhar no longo prazo, para me aposentar com criptomoeda, para não depender do Estado, não depender do governo, eu quero fugir um pouco da fiscalização, quero fugir um pouco dos impostos, quero dolarizar meu patrimônio, quero tirar meu dinheiro daqui e colocar para fora do Brasil, para fora do controle do governo. Quem é você? Você tem que saber quem é você. E se você quiser saber quem você é no mundo das criptomoedas, no mundo dos investimentos, se você quer estruturar
tanto uma carteira para você quanto um dinheiro para você se aposentar lá no final da sua vida, porque o INSS não vai pagar a tua aposentadoria. Daqui uns 10, 20 anos não vai existir mais INSS, cada um vai ter que se virar por conta própria. O salário mínimo já não serve para você comprar quase nada. O país está ficando difícil e você vai ter que aprender a montar, a estruturar, a se planejar para chegar no futuro. E você não depender do governo, tá? Você não depender do Brasil, você depender de você mesmo. Então, se você quer aprender e saber quem é você nesse mundo, tanto montando uma carteira para aposentadoria, quanto ganhando a médio e longo prazo, quanto podendo ganhar até a curto prazo, vem aqui, ó, clica aqui embaixo, vem aí para nossa comunidade, que lá você vai ter um atendimento presencial particular meu para nós montar e estruturar sua carteira, mentoria comigo. Nós vamos fazer uma aula individual aí você vai me explicar quem é você e como é que é a sua situação no mundo de criptomoedas, dos investimentos, para a gente estruturar um plano e traçar uma meta para o seu dinheiro rentabilizar a médio e longo prazo e também para você dolarizar seu patrimônio. Então não esqueça, tá? Clica aqui embaixo e venha lá para nossa comunidade. E na semana que vem, dia 12, às 8 horas da noite, nós vamos ter o nosso super aulão aqui no YouTube, tá? Dominância do BTC está em movimentação de baixa, o que é bom para as altcoins, tá? Nós seguimos em movimentação de baixa no gráfico semanal. Aqui nós temos o topo do movimento, aqui nós temos o fundo e aqui nós temos o topo, tá? Então, por enquanto, até que não passar dos 60% aqui, nós mantemos a estrutura de baixa, tá? Estrutura de baixa. E se perdermos aqui, ó, os 57%, anote esse número, tá? Ó, 57,4%, tá? Se nós perdemos essa região aqui, ó, aí sim é queda livre para a dominância do BTC, tá? Queda livre para a dominância do BTC, o que aí sim, meus queridos, vai trazer aquela tão sonhada e maravilhosa altcoin que todos vocês querem ver, semelhante de 2021, tá? Então, quando que ele perder, ó, que nem aqui, ó, estrutura de baixa, ó, perdeu, ó, nessa semana, nesse mês aqui, ó, de abril de 2021, ele perdeu, e nesse mês de abril e no mês de maio nós tivemos altcoin season, tá? Então aqui mesma coisa, ó, tá tentando perder no momento que perder essa estrutura aqui dos 57%, tá? Anotou esse número, 57%, aí sim podemos iniciar uma queda mais grande aqui, levando a dominância para 47, 46, 45 e trazendo aquele momento de euforia nas altcoins e também o nosso querido momento conhecido como altcoin season, tá? Então não esquece, para você tá chegando agora, que tá entrando no mundo cripto, que tá querendo entender como que funciona as criptomoedas e como que funciona o mundo de criptomoeda, fazer o seu investimento com segurança, não esquece de entrar no nosso grupo, o link tá aqui embaixo, e na semana que vem, dia 8, aguardo você na nossa aula. E deixa aqui nos comentários, se você chegou até aqui no final do vídeo, deixa aqui nos comentários se você acha que nós vamos chegar aos 150 mil agora, dentro do primeiro trimestre, ou se nós vamos buscar os 60 mil dentro desse primeiro trimestre. Então deixa aqui nos comentários para eu saber qual é a opinião de vocês, se vocês acham que nós vamos buscar 150 mil dentro dos primeiros 3 meses ou se nós vamos buscar os 60 mil dentro desses primeiros trimestres. E até a próxima. Fui!